Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Hugo Matias e gostaria de chamar você para o nosso curso de Introdução à Argumentação para Educadores. Vamos lá? Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e dessa vez nós vamos continuar falando sobre as situações de diálogo argumentativo, com foco agora nas fases que compõem esses diálogos, ok? Vamos lá? Gente, olha só. É claro que em toda situação de diálogo a gente tem que partir de algum lugar, ela sempre tem um começo. Então, isso corresponde ao estágio inicial do processo de argumentação. Como nós vimos, é importantíssimo o fato de que esses diálogos argumentativos eles se estabelecem um propósito que está sendo perseguido e regras que são próprias à persecução desse propósito. Então, no estágio inicial, o que nós temos é o discernimento dessas regras e desse propósito. É isso que vai estruturar, é isso que vai dar direção a esse diálogo. E em cada um desses tipos de diálogo, como nós vimos, eles são muito variados. A gente deu aqui até alguns exemplos no vídeo anterior, mas não falamos de todos eles. Em cada um deles você tem uma situação inicial que inicia o diálogo. Nós falamos, por exemplo, sobre a altercação. E o que dá início à altercação é algum tipo de inquietação emocional de duas ou mais partes que percebem um conflito entre si. No caso do debate, você tem ali como situação que inicia o diálogo algum tipo de disputa de posição. Na discussão, nós temos aí uma diferença de opinião que se pretende que seja resolvida. Na situação de investigação, você tem eventualmente uma posição com uma hipótese que ainda carece de prova e de racionalidade para ser estabelecida. No caso, por exemplo, de um processo de negociação, nós temos uma percepção de diferença de interesses e o eventual conflito entre esses interesses. Na situação de diálogo educacional, que foi o último exemplo que nós demos, você tem, pelo menos para uma das partes, uma situação inicial de ignorância que uma outra parte deseja resolver juntamente com a primeira. Essa não é uma lista exaustiva, existem outros tipos de diálogo, mas eles já nos dão uma ideia do que é característico da situação inicial, né? Essa percepção de um problema a ser resolvido que estabelece o propósito e o tipo de regra que vai estar aí envolvida. O tipo de regra, gente, a gente precisa entender bem. Nós temos vários tipos de regra que fazem parte desses diálogos. Por exemplo, temos as regras de locução. Em qualquer diálogo argumentativo, existem tipos de fala, ou tipos de atos de fala que são permitidos e não outros. Existem, por exemplo, diálogos que excluem a possibilidade da agressão verbal e outros que acolhem isso, né? Para a gente ter uma ideia. Existem outros tipos de regras, como por exemplo as regras de diálogo. Isso tem a ver com o fato de que em qualquer diálogo é preciso que haja uma sucessão de turnos de fala. Então, as regras de diálogo vão estabelecer quem e quando fala, elas vão especificar esses turnos de fala. Um outro tipo de regra são as regras de comprometimento, que tem a ver com o fato de que quando alguém fala, de alguma maneira é comprometido por essa fala e isso também varia com o tipo de diálogo, o grau de comprometimento que as pessoas estão dispostas a aceitar a partir do que dizem ou do que ouvem. Existem também as regras de estratégia. Elas vão discernir, a gente vai discernir por meio delas como é que é permitido, como é que é razoável buscar um determinado objetivo em um certo tipo de diálogo. Então, muito bem. A gente vai notar também que todo tipo de diálogo ele vai ter um tema, um problema a ser resolvido, como a gente já mencionou. Então, na hora que um diálogo evolui para a declaração e o esclarecimento desse problema a ser resolvido, nem sempre se faz isso explicitamente ou com clareza, mas esse é o segundo momento do nosso diálogo, o qual nós podemos chamar de fase de confrontação, né? Quando as posições são estabelecidas antes que se inicie o processo de apresentação
de fundamentos para essas duas posições. Aliás, o processo em que cada uma das partes tenta fundamentar essa posição inicial, né, que a gente conhece a partir do momento da confrontação, né, quando cada uma das partes começa a realizar esforços com vistas a atingir o seu objetivo e as regras se tornam efetivamente operativas quando os participantes dialogam, a esse terceiro momento, que geralmente é o mais longo do debate, a gente vai chamar de a fase da argumentação, a argumentação propriamente dita. O diálogo ele precisa evoluir até o seu final, até o ponto em que o objetivo do diálogo ele é atingido. Portanto, o seu estágio final ocorre dessa maneira. E é preciso que para isso ocorra que todos os participantes estejam efetivamente comprometidos com a busca desse tipo de objetivo. Nem sempre isso ocorre porque muitas vezes, principalmente naqueles tipos de diálogo em que você tem ali algum tipo de competição, uma das partes ela pode tentar se esquivar de levar o diálogo para o fim se ela estiver percebendo desvantagem na evolução do diálogo. Ela pode tentar evitar o fim, ela pode buscar um fim prematuro. Todas essas estratégias elas acabam ocorrendo em vários tipos de diálogos acerca dos quais a gente participa. Esse modelo em que nós percebemos os diálogos como evoluindo ao longo do tempo e cumprindo diversas fases, diversos estágios, ele ainda nos permite pensar em outros tipos de regras que estão, na verdade, distribuídas de maneira geral em todo o processo argumentativo e que podem ser, com muita clareza, notados em cada um dos tipos de diálogos. Um outro tipo de regra que a gente ainda não mencionou são as regras de pertinência. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente precisa anunciar isso explicitamente e muitas vezes os participantes durante o diálogo chamam a atenção para essa regra, chamam para o compromisso com essa regra, embora de maneira geral todos nós nos comprometamos com elas, que são as regras pelas quais a gente se compromete em não se desviar do assunto ou da busca de um determinado objetivo. Tudo que a gente precisa falar nesse diálogo, né, tem que ser pertinente para a consecução do seu propósito, a chegada ao seu fim. Um outro tipo de regra, e esse é um tipo de regra extremamente importante, são as regras de cooperação. Ou seja, a gente coopera à medida em que a gente aceita os compromissos durante o diálogo que vão refletir a posição que a gente assume desde o início, ou até a posição que vem assumir durante o processo de diálogo. A gente se compromete com ela. E isso faz uma diferença muito grande para o bom desenvolvimento de qualquer diálogo. Um outro tipo de regra, e inclusive que tem a ver com o primeiro tipo de regra e com vários outros, o segundo também, são as regras do nível de informação. O que é que isso significa? Que no processo de argumentar, a gente, de maneira geral, precisa ajustar os nossos argumentos ao que a outra pessoa sabe. Muitas vezes o diálogo só evolui a partir daí. A gente vai de acordo em acordo até chegar ao final do diálogo argumentativo. Para isso, a gente ajusta o nosso argumento ao que a outra parte sabe, aquilo com que a outra parte possa concordar para que o diálogo evolua. E um outro aspecto dessas regras de nível de informação é que, de maneira geral, a gente também está comprometido em oferecer informações, e informações que sejam úteis, né, para ambas as partes, não apenas para a consecução do seu próprio objetivo no diálogo, e informações que sejam suficientes, o que significa que a gente não precisa, e muitas vezes é inadequado, que a gente ofereça mais informação do que é necessário para fazer o diálogo evoluir, porque uma das coisas com as quais a gente se preocupa no diálogo é com o fato de que ele vai se realizar num determinado tempo, em uma determinada situação. Então, nós conhecemos, né, com essas duas aulas sobre as situações argumentativas, alguns tipos e o que distingue os tipos de situações argumentativas, os tipos de diálogos, e conhecemos algumas regras pelas quais o diálogo é determinado, orientado e pode chegar a um fim adequado. Eu espero que tenham entendido. Espero que tenham achado interessante e se assim foi, não esqueçam de deixar o like, tá bom, gente? Valeu e até mais.